querido estudante, seja muito bem-vindo à nossa fase C1. Meu nome é Hugo Henrique e estou aqui para trazer algumas orientações para vocês ali. Dentro dessa fase do estudo de caso, então eu aqui da área de exatas, especificamente para os cursos de bacharel e licenciatura em física, então venho trazer algumas informações importantes, ok? Então vamos às orientações? A primeira delas é que esse manual para a produção de estudo de caso é válido para os estudantes que não possuem laboratório portátil individual. E o laboratório você receberá logo na sequência do seu curso, então aguarde chegar até a quarta TA, lá você terá acesso a ela. Não é possível mudar o estudo de caso, pois se faz necessária a utilização do procedimento experimental para uma melhor qualificação de nossos licenciados e bacharéis. Então vamos lá ao desenvolvimento da nossa caracterização histórica para ver qual que vai ser a referência dessa nossa orientação. Me acompanhe na tela. Ó, estudo de caso fase C1. O reconhecimento das áreas exatas como um propulsor da economia dos países é um fato levantado por figuras proeminentes. O próprio Napoleão Bonaparte, que sempre se mostrou interessado por ciências, escreve: o avanço e a perfeição da matemática estão intimamente ligados à prosperidade do Estado, e transforma a França do século XVIII em um Estado poderoso, alinhado com instituições científicas e universidades de qualidade. Napoleão talvez já era precursor de um pensamento predominante. O conhecimento básico de matemática é a condição necessária para a realização da cidadania. E olha que interessante, então vamos fazer ferramenta da matemática. Mas vamos ver qual a instrução dessas ali e como a matemática se encaixará aqui dentro da nossa orientação. Então, olhem ali, acompanhando a tela novamente. A primeira demonstração experimental de que a luz é uma onda foi realizada no ano de 1801 pelo médico, cientista, egiptólogo e físico inglês Thomas Young. Young, com um experimento brilhante, descobriu um método para obter duas fontes de luz em fase. Thomas fez com a luz produzida por uma fonte luminosa fosse difratada ao passar por um pequeno orifício. Após ser difratada, a onda luminosa se propagava em direção a dois outros pequenos orifícios, onde sofria novamente o fenômeno da difração. Olha que interessante, né? Então vamos analisar o aspecto da difração da luz ali e vamos ver como que ela tem esse comportamento ondulatório. Me acompanhe na próxima tela. Olha o procedimento experimental e o que será necessário para esse experimento. Laser, um laser ponteiro desses ali que você consegue ter acesso de uma maneira um custo não muito elevado, um suporte, um anteparo, um fio de cabelo, uma trena ou régua. Então, olha o procedimento ali. Então, um laser, não precisa, claro, ser esse, né? Um laser qualquer que você venha a estar utilizando, portanto que seja monocromático. Temos ali então o suporte, temos ali então o suporte também para o fio de cabelo e temos ali o que vai acontecer quando você incidir o laser ali por esse cabelo. Aqui o experimento que foi elaborado com laser verde, mas não precisa ser necessariamente esse, tá? Você pode usar um azul, um vermelho, fica o que você achar mais coerente. A ideia é achar então o diâmetro do fio do seu cabelo por intermédio da luz. Olha que interessante. Vamos ali entender como que vai funcionar esse procedimento experimental. Você vai ter ali o suporte, que vai ser o feixe luminoso, né, no caso o laser, que ele vai estar passando ali então pelo fio de cabelo, que ele vai estar representado ali no suporte 1, e aí o que acontece? Ele vai espalhar a onda difratando ela. Então a onda vai procurar contornar esse obstáculo. E você vai perceber isso no formato de franjas que vão ficar ali no anteparo. O que acontece? Ó? Vamos tentar desenvolver o caminho matemático para isso. Você tem que estar trabalhando com uma determinada distância do suporte, no caso ali do fio que você vai ter ali, do fio de cabelo, até a parede. Eu, como dica, orientação, eu digo para vocês encostarem a mesa numa parede, se possível branca, e aí você consegue fazer então esse procedimento experimental. Uma distância aí de aproximadamente 50 centímetros é bem bacana para que você consiga estar fazendo esse experimento, mas a distância que eu estou me referindo ali é do suporte 1 até o anteparo. O anteparo pode ser a própria parede ou outra superfície que você venha a ter ali para estar trabalhando. Então, essa representação, a distância do anteparo até
o suporte 1, então isso aqui vai ser representado pela nossa variável x. Conforme você vai observando os procedimentos ali de máximos e mínimos da luminosidade, você vai ter que buscar essa informação. E para você buscar essa informação, você vai precisar da régua, da trena, para que você consiga mensurar esse componente. Então, ali, ó, a gente vai ter basicamente o conceito do cateto adjacente, teremos também ali a ideia da eventual hipotenusa que a gente vai estar trabalhando. Então, no meio desses catetos também temos ali o cateto oposto, onde vamos trabalhar, e a função seno ela vai estar sendo isolada no meio desses atributos. Então, utilizamos a função seno desse ângulo. Mas qual é o ângulo? Vamos com calma que a gente vai entender como que funciona. Lembrando que eu vou estar trabalhando por triangulação, então assim, é importante que você venha buscar referência para estar trabalhando. A equação é essa que eu trago para vocês. M, que vai representar o número que você vai ter ali de máximos, certo? Consecutivos. Lambda representa o comprimento de onda, que eu já vou especificar um pouco melhor isso. O D vai representar o diâmetro do fio de cabelo, que pode ser o seu, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido. Então aí você vê o que você vai estar analisando. E vamos isolar. Já sabendo que para isolar o diâmetro eu vou colocar o seno dividindo, eu vou substituir o seno pela função dele, lembrando que eu teria uma fração tripla. E o terceiro elemento seria a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, que ela volta para o primeiro termo, ok? Então, com isso, a gente já consegue especificar a ideia desse diâmetro, ok? Bom, lembrando que a gente vai ter que essas representações ali precisam obrigatoriamente estar em metro, certo? Então, assim, há a necessidade de você fazer conversão. Quando a gente vai analisar os máximos ali então da luminosidade, então assim, sempre é número inteiro. Então 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Depende do formato experimental que você tiver e talvez da proximidade, você consegue ter mais ou menos, tá? Então, olha o que temos ali. Então, lambda é a representação do comprimento de onda do laser especificado então pelo fabricante. Então aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui, ó, a ideia do laser vermelho, para vocês estarem vendo aqui, ó. Então essa é a representação que tem. A especificação do fabricante, que ele diz ali, ó, que ele é de 650 nanômetros, mais ou menos 10, que dá a margem de erro ali, certo? Eu tenho aqui, ó, um segundo laser para estar trazendo para vocês, que é um laser verde, aqui, certo? Especificação do fabricante que ele fornece aqui, ó, vai ser 532 nanômetros, mais ou menos 10, que a gente vai ter ali como base de representação. E eu tenho um laser azul aqui também, que eu também estou trazendo para vocês, mais puxado para o lilás, assim. Então, a especificação do fabricante, ele diz ali que é 405 nanômetros, mais ou menos 10. Então, assim, você sempre tem uma margem de erro, uma margem de imprecisão, certo? Por isso, repita o procedimento experimental, porque pode ser que, dependendo da situação ali, até uma balançada, o próprio vento pode influenciar na sua medida, dependendo da situação, que dê uma movimentada para o lado ou para o outro ali, então isso pode acabar danificando os seus dados experimentais, certo? Então, o que teremos aqui, ó? A equação formada vai ser essa aqui, para que a gente venha a ter a orientação, para encontrar então o diâmetro. E mais uma vez eu queria voltar nessa imagem. Então assim, ó, o que você vai fazer? Você tem aquele ponto central ali que é o máximo e você vai contabilizar também as laterais. Então isso é importante para que você venha fazer de ambos os lados, porque afinal de contas é a partir do mesmo fenômeno óptico que a gente vai estar trabalhando. Então procure essas informações, pegue as informações técnicas específicas pelo fabricante e isso vai trazer a orientação para vocês. E quando você for fazer a medição, vamos dizer que deu 30 centímetros,2. Então você coloca esses caras em metro. Então você vai estar trabalhando com toda essa configuração. Então 0,302 metros. Procure trabalhar com o máximo de casos possíveis, que daí você vai ter uma ênfase com mais qualidade para estar obtendo o teu resultado final, ok? Então, eu fico por aqui nessa orientação, espero auxiliar vocês ali e gostaria de ver ali como que vocês relatem como que vocês fizeram esse experimento e até se possível mandar fotos também, que isso é interessante ali, para que justamente a gente consiga ver ali a forma com que a física vai estar adentrando na vida de cada um de vocês, seja bacharéis, seja licenciados, seja analisando isso no cunho científico mais aprofundado, ou até mesmo incorporando mais uma ferramenta didática para você estar apresentando, por exemplo, numa sala de aula, ok? Me despeço por aqui,
Um forte abraço, bons estudos, bom experimento e nos vemos em breve. Até logo!